Senhor, abençoa o nosso culto hoje. Eu quero falar de Ti hoje, Jesus. Eu quero que nós possamos, Jesus, voltar a ter aliança contigo. Mas bem forte mesmo, Jesus. De maneira, Senhor, que nós não venhamos temer nada mais que vem sobre o mundo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode se sentar, querido. Uma indignação muito forte bate na minha pessoa em ver, querido, os crentes com medo. Eu não sou contra você ter respeito, você ter cuidado e não tentar a Deus, mas eu fico muito indignado com crente, querido, morrendo de medo de morrer. Quem tem medo de morrer, querido, sinto muito de falar, mas se Jesus voltar, você fica. Porque o medo, querido, ele é o fruto, querido, de alguém que se afastou de Deus, de alguém que não está próximo de Deus. E aquele que está fora de Deus, que se Jesus voltar, ele fica. E não adianta você ser convencido, é pelo fruto que se conhece a obra, né? Que se conhece a árvore, né? Então, se você for uma árvore que você pode dizer que você está salvo, você, querido, não precisa ter medo de nada. A primeira coisa que você tem que entender é quem é Jesus. Jesus, olha bem, João 3,16, eu quero ler João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? Olha bem, porque Deus amou o mundo de tanto, né, que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Diga comigo, vida eterna. A Bíblia fala, querido, que quem é dirigido pelo Espírito Santo, ele é filho de Deus. A Bíblia diz, querido, que quem crê em Filho, no Filho de Deus, tem a vida eterna. Diga comigo, tem a vida eterna. Fala comigo, tem a vida eterna. E o que é a vida eterna em nós? Né? Efésios 1, capítulo 1, versículo 12, 13, diz assim: depois de você ouvir a verdadeira mensagem a respeito da salvação, vocês foram selados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a garantia, é o penhor, é a garantia, é algo que Deus deixou de garantia, que receberemos o que Ele prometeu. Eu lembro quando eu era menino, eu trabalhava na borracharia, e nós trabalhávamos a noite inteira. E chegavam uns caminhoneiros, uns fenemê, e eu ia arrumar o pneu daquele fenemê, já era uma tristeza arrumar o pneu daquele caminhão. Queimava a mão da gente, era triste. E depois que eu terminava de arrumar, falava, pronto, amigo. O cara chegava em mim e falava assim, borracheiro, te pago na volta. Eu falei, você está louco, rapaz? Eu de madrugada aqui arrumando pneu para você, para ganhar uns troquinhos, você não vai me pagar? Ele falou, eu não tenho dinheiro, borracheiro. Aí ele falava assim, ele arrancava um relógio, naquela época era relógio Oriente, Seiko, custava muito dinheiro aqueles relógios. Ele falava assim, eu vou deixar de garantia esse relógio meu aqui, ó, e na volta eu te pago e pego o relógio. Então, querido, eu lembrava, né, que sempre eu tinha 4, 5 relógios na partilheira, documento, coisas que as pessoas deixavam de garantia. Então, toda vez que eu lembrava, querido, daquele serviço que eu tinha para receber, eu ia lá e via aqueles relógios e falava, aqui eu tenho tantos reais, aqui eu tenho tanto para receber, e diga comigo assim, e vou receber. Fala aí. Por quê? Porque eu tinha uma garantia que valia muito mais do que aquilo que eu estava esperando. Então, querido, o Espírito Santo não é pouca coisa. O Espírito Santo, querido, é o próprio Deus habitando em nós, como garantia de que nós vamos receber o que Ele prometeu. Então, quando nós vamos nas promessas de Deus, nas promessas do Senhor, você, querido, precisa entender o seguinte, para você falar assim, não, eu tenho certeza que eu sou salvo, você tem que ir lá olhar se a garantia está ali. Igual eu ia olhar o relógio, né? Você vai lá e olha se você tem uma garantia. E a palavra de Deus nos ensina, aquilo, querido, que é a tua garantia, é o Espírito Santo.
O Espírito Santo, ele tem algumas maneiras de se manifestar em nós. A mais garantida, ela tem, digam comigo, tem que ser completo, fala aí. Tem que ser completo, fala aí. Tem que ser completo, querido. Só que assim, tem coisas que o diabo imita. O diabo imita um milagre. O diabo imita um batismo no Espírito Santo. Já fui fazer libertação, querido, em pessoas, e o diabo começou a orar em língua. Agora, o diabo, querido, ele não imita o fruto, porque ele não tem árvore para dar fruto. A árvore dele, querido, a água da fonte dele é amarga, é ódio, é desonestidade. A obra, querido, do diabo, querido, ele vem para matar, roubar e destruir. O diabo é mentiroso, ele é fofoqueiro, ele é destruidor, ele é enganador. O diabo, querido, ele é o único que vai, querido, oferecer o que você quer para te pegar, querido, depois. Agora, o nosso Deus não, nosso Deus é luz. A palavra luz, o que é? É que o nosso Deus é transparente. E quando você não quer mudar, você gosta das coisas do mundo, você gosta da vida que você leva, tem coisa que nós não gostamos, aí nós queremos buscar Deus para resolver, mas tem as coisas que nós não queremos largar por causa de Deus, porque nós gostamos. Aí, querido, você só vai dar certo com o diabo, por quê? Porque Deus é luz, Ele vai te falar, esse jeito não é meu, e você vai falar assim, mas assim eu não quero. Entende? Então você tem que estar pronto para buscar a Deus, o Senhor, em plenitude. Eu vejo muitas pessoas que começam bem a buscar a Deus, mas quando eles amadurecem, querido, depois eles não conseguem crescer mais, porque eles começam a se achar dono da verdade, e eles não querem, querido, submeter ao jeito de Deus, para poder crescer mais. E aí ficam com a vida travada. Aí o que o diabo ganha com isso? É que você esfria no espírito. E você deve manter acesa a chama do espírito. Quando o apóstolo Paulo fala assim, não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do espírito. E que jeito? Querido, salmoditando, cantando louvores. Entenderam? É pregando a palavra, é falando, tem que manter cheio do Espírito. Como diz o outro, espritado do Espírito Santo. Agora, se você for frouxo, querido, você não é cheio do Espírito Santo. Você tem que ser cheio, cheio da glória de Deus. O que é uma pessoa cheia do mundo? É uma pessoa que vai nas festas, que se diverte, que vive rindo, bebendo, jogando, contando piada, falando. Ele é cheio do Espírito do mundo. O que é ser cheio do Espírito de Deus? É cheio daquilo que você faz para Deus, adora, glorifica, ora pelas pessoas, intercede pelas pessoas. Sabe, amado, às vezes as pessoas que não vivem isso, elas pensam que nós não diverte. Elas não sabem que quando o Espírito Santo pega a gente, ele deixa a gente embriagado. Ele deixa a gente rindo, querido. Ele deixa a gente como quem sonha. É a coisa mais gostosa que tem. Né? Os irmãos aqui da igreja, ó, que já provaram isso, sabem, não tem emoção mais forte do que uma manifestação de poder e de fogo e de glória do nosso Deus. Nós, querido, perdemos o juízo, né? Estando ajuizado na presença de Deus, de tão gostoso que é. Eu, quando eu não conhecia, né? Eu falava assim, Deus me livre de ser crente. Porque eu gostava de uma cervejinha, eu gostava, né, querido, de uma cestinha, eu gostava de me divertir, e eu achava que a vida de crente era uma desgraça. Naquela época, né, o crentaiada só tomava Coca-Cola. Hoje nem Coca pode mais, porque engorda muito. Então, aí, querido, aquilo não entrava na minha cabeça. Até que eu passei por bastante problema, só Deus podia tirar aquela depressão, aquela situação terrível que eu estava passando, que eu queria mais morrer. Aí eu fui buscando a Deus com um povo doido, diferente, mas uns homens inteligentes, estudados também, e eu comecei a experimentar o Espírito Santo.
E quando eu comecei a experimentar o Espírito Santo, eu falava assim, isso aqui é muito melhor do que tudo que eu vivia. E olha que no começo eu não experimentava nem 1% do que eu experimento hoje. E eu sentia, querido, que aquele vazio de dentro de mim sumiu. E agora eu tinha uma paz e parecia que estava tudo bem aqui dentro. E eu dormia e acordava do mesmo jeito. Só que quando eu gostava da cervejada, eu dormia contente, né? Porque hoje bebi todas. No outro dia, parecia que tinha um vazio, né? Não via a hora de chegar de noite para cerveja de novo. Papo de novo com os amigos. Eu detestava ficar sozinho. Eu tinha um faniquito, eu não aguentava ficar em casa. Tinha que sair com os amigos no bar, nas festas, para poder sentir paz. Mas aquela paz, né, acabou com a minha família, acabou com as minhas finanças, acabou com a minha saúde, acabou com minha alma, né, porque eu fiquei deprimido e querendo me matar. Mas, voltando a Deus, né, fui buscar, experimentei o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, querido, eu pude experimentar que Jesus é ressurreto mesmo. Que o que diz na Bíblia, querido, é verdade, que Ele subiu aos céus, Ele mandaria o outro, e o outro está aqui conosco. E agora, querido, eu quero te dizer uma coisa. Nós vamos passar muita tribulação e muito problema nesses últimos tempos. Porque a Bíblia diz isso. E nós estamos nos últimos dias do tempo da humanidade. Agora não é só o nosso tempo que está acabando. Está acabando o tempo da humanidade. Jesus está voltando. E igual, querido, Ele prometeu que Ele mandaria o Espírito Santo, que Ele estaria conosco, que Ele está. Ele também diz que está voltando. Ele está voltando, querido, por quê? Porque, querido, os sinais estão mostrando isso. Quando perguntaram para Jesus, quando é que você vai estabelecer o seu reino? Ele falou, não cabe a vocês, porque nem eu, nem os anjos, ninguém sabe o dia, diga comigo, dia e hora. Ele falou assim, mas, vocês sabem quando vai chover. Porque vocês olham que o céu está, sei lá, avermelhado, né? E vocês falam, vai chover. Assim também, né? Haverá sinais. E Jesus conta, querido, lá em Mateus, né? No livro de Mateus 24, na Bíblia inteira, Apocalipse, conta quais sinais que veriam, querido, sobre o mundo, que antecede a sua volta. Querido, ele disse assim, que o amor de quase todos esfriaria. Ele diz que a ciência se multiplicaria. E que quando ele, querido, viesse, toda a terra viria ele vindo. Jesus vai vir lá em Jerusalém. Como é que toda a terra vai vir? A internet aí. Amado, eu sou crente faz 28 ou 29 anos. Quando eu me converti, querido, a maior sucesso da época, a coisa mais maravilhosa que tinha na época, era a fita cassete. Querido, só rico conseguia comprar um videocassete. As filmadoras, meu Deus do céu. Né? E a qualidade? Que porcaria. Querido, quantos congressos, quando nós estávamos começando o ministério, nós comprávamos fita cassete, porque aí pobre já tinha. Nós comprávamos, eu lá em casa eu tenho caixas e caixas de fita cassete dos pregadores famosos daquela época. Agora fala para mim, quanto tempo faz isso? Foi esses dias mesmo. Esses dias mesmo, querido, ó, eu vi os caras com aquele celular assim, aquele tijolão, aqui na cidade uma meia dúzia só tinha. E eles ponhavam assim e desfilavam, porque aquilo ali era status, né? Esses tempos atrás mesmo, né, quando eu comecei a loja lá, eu comprava linha telefônica para alugar. Então vocês veem, querido, olha bem, Jesus falou assim, a ciência se multiplicaria como nunca. Em 10 anos, querido, a ciência se multiplicou mais do que os últimos 100 anos atrás.
E não para, não para. Jesus também falou, querido, que viriam pragas. Querido, preste bem atenção no que eu estou te dizendo. Se você não for crente, querido, para saber encarar o coronavírus, te prepara, querido, porque se esse não te matar, o outro te pega. O outro te pega. Porque as pragas viriam. Entende? Esse é só um pequeno toque para ver se você está acordado. E se você teme, se você tem medo, se você, querido, não encara as coisas, querido, com inteligência, né? Você, querido, tem que tomar cuidado com a tua saúde, não é com o coronavírus, é em todo tempo tem, para não abusar de Deus. Mas medo de morrer para quê? Sendo que nós temos a promessa da ressurreição. E outra, querida, adianta você ter medo de morrer, sendo que você não morre agora, você morre daqui uns dias? Uma pessoa que tem mais de 50 anos, quantos anos ele tem de vida? E quem viveu 50 anos sabe que mais 20, 30 anos não é nada. E outra, que esperança que você tem aqui? Se você se tornar uma pessoa mais rica da cidade, que morreu. Os homens mais ricos, querido, do Brasil, estão morrendo. Os meus amigos ricos na cidade, querido, esses dias aí morreram uns 4. Pum, igual pipoca. O dinheiro não pode salvar. Querido, se morreram sem Jesus, o dinheiro deles não compra. A obra deles não compra a entrada no céu. Mas, querido, aquele que crê em Jesus, a Bíblia fala que ainda que ele morra, ele viverá. Ainda que ele morra, ele viverá. E outra, na hora que Jesus, querido, vir, porque eu creio que está para chegar. Eu sei, querido, que ele não vai vir agora, porque essa praga é só a primeira. Pode esperar. Não sai dessa, tem outra. Tem outra. E se você tem medo, tomara que te pega. Tomara que você morra logo para você ser besta. Você tem que aprender, querido, que você não pode ter medo. O medo, querido, a palavra de Deus, quando Jó, querido, sabe no que o diabo pôde pegar ele? Só no que Jó tinha medo. Mesmo Deus liberando, pode pegar ele. Satanás não pôde pegar ele, que ainda não ser naquilo que ele tinha medo. Tanto é que ele fala assim, tudo aquilo que eu mais temia me sobreveio. Então aprenda isso. Medo é um portal para Satanás entrar na tua vida e conquistar os seus objetivos. Mas a tua fé em Jesus, ela é tua cobertura, é teu escudo. E o perfeito amor a Jesus, que vai lançar fora todo medo. Por quê? Porque de um jeito ou do outro, nós não temos que ter medo. Ainda que nós morramos, ainda que nós perdemos alguma batalha, o que é isso, querido, perto daquilo que Jesus prometeu para quem é cheio do Espírito Santo? Não vai resolver, querido, você querer fugir da maldição, pois a Bíblia diz, querido, que a maldição te perseguirá e te alcançará. Mas a Bíblia fala assim, mas se você ouvir e obedecer, as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então não adianta você ter medo, ficar falando isso, falando aquilo e querendo evitar um monte de coisas, achando, querido, que você está mais certo do que o teu pastor, do que as pessoas que têm fé. A gente não está falando aqui para abusar, porque eu sou uma pessoa até que ensina as pessoas a não comer o que não é para comer, a cuidar da saúde mental, do corpo, tudo. Por quê? Porque é nós mesmos que nos matamos. Mas, querido, você não pode ter medo, porque você tem uma promessa. E você tem uma promessa em outra dimensão. E sabe, querido, Jesus sabe de todas essas coisas que acontecem. Talvez você está na moda do coronavírus, porque isso aí para mim, para o mundão aí, para todo mundo, é uma epidemia. Mas para crente, ele aderiu à moda. O medo é a moda. E querido, como isso tem me integrado? Por quê? Porque isso ofende a Deus. Uma pessoa, querido, que crê em Jesus, foi batizada nas águas, batizada no Espírito Santo, frequenta uma igreja mais do que 20 anos, adora a Deus e fica em pânico por causa de uma praga do Egito,
Isso me incomoda, isso mostra, querido, que você ofende o meu Deus, ofende a sua palavra. Está dizendo que Ele não é suficiente, querido, para te proteger, te guardar e te curar. Que Ele não cumpre aquilo que Ele prometeu. Vai estudar a Bíblia, querido. E já que se você veio aqui, né? Tomara que você não seja desse que eu estou falando. Olha bem, Isaías 53, versículo 4 e 5. Vamos ver o que Jesus fez. Diga comigo, o que Jesus fez quando veio na terra? Fala aí. Fala assim, o que Jesus fez? Fala, e olha uma coisa, que se você tem Jesus como Senhor e Salvador, pega o que Ele fez para você ou você não tem nada com Ele. Porque agora que você pegar o que Jesus fez, significa que você aceitou a aliança dEle. Não pegar o que Ele fez significa que você está falando, eu não acredito. Isso ofende a Deus. A Bíblia diz assim, querido, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que recompensa todos que o buscam. Deus quer te recompensar, querido, porque isso é a glória dEle na tua vida. Olha bem o que diz ali. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando. Era nossa dor que Ele estava suportando. Nós pensávamos que era por causa da sua própria culpa que Deus o estava castigando. Que Deus estava maltratando e ferindo. Olha bem, porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós, diga comigo, nós. Querido, não é eu, é nós. Quem não faz parte desse nós, que ele está com medo. Olha bem, nós somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Nós somos sarados, diga comigo, sarados, tá? Mateus 10:8, não precisa abrir não, mas lá diz assim: curem os enfermos, ressuscite os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Pedro 2, 1 Pedro 2:24, Ele mesmo levou sobre o corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Diga comigo, morrêssemos para o pecado, vivêssemos para a justiça. Aí fala assim, por suas feridas vocês foram curados, tá? Êxodo 15:26, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele manda, que Ele aprova, e se derem ouvidos aos seus mandamentos, e obedecerem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Tiago 5:14-15, entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que este orem sobre ele e unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Salmo 147:3, só Ele cura os corações de quebrantado e cuida das suas feridas. Aqui, querido, não está falando que nós não vamos ser pegos, está vendo? Porque para Deus curar, eu preciso estar doente. Para Deus me livrar, eu preciso ter sido pego. Para Deus, querido, vir te socorrer, você precisa estar em apuro. Mas aqui, querido, fala que você não precisa ter medo, porque Ele estará contigo. Deus nem sempre livra nós de uma doença, assim como Ele não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, mas Ele entrou no fogo com eles. Sabe que às vezes você vai passar por alguma prova, mas se você estiver firme com Jesus, Ele contigo estará nessa prova.
E Ele, depois de você ser aprovado, Ele te exaltará naquilo que Ele te fez sofrer. Porque toda prova tem um propósito. Toda luta tem um propósito. E o Senhor não prometeu que vai nos livrar da aflição. Ele falou assim, ó, no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele estará conosco vencendo de novo. É pecado a viver do jeito que eu estou vendo os cristãos viver hoje, com medo. Não é para ficar abusando, mas medo é porteira do capeta, medo é ofensa a Deus, medo é falar que você não acredita na palavra, medo é você falar que Jesus não funciona. Eu prefiro, querido, morrer com uma fé que não está operante, mas atuando. Querido, a Bíblia está de fora a fora, eu estou lendo um versículo aqui, ó, mas não dá nem tempo de ler tudo. De tantas promessas que tem de cura, de libertação. Agora, querido, eu vou te ensinar uma coisa. Como é que eu faço, pastor, para viver isso? Primeira coisa, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez tem gente aqui que não fez ainda. Dá teu nome, batiza o mais rápido possível. Porque a Bíblia fala assim, você tem que ouvir e obedecer. Seguir todos os decretos. Batismo, querido, não é, querido, para que você entrar numa religião. Batismo é o dia que você falou, não, a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Então, quando você fala assim, eu vou seguir Jesus, você tem que passar pelas águas. Passa pelas águas. O mais rápido possível. Dá teu nome. É você que tem que pedir. Pastor, eu quero batizar. Batiza. Faz um contrato com Deus. E eu vou te ensinar, querido, como é que você vai crescer tanto. Que você e Deus que vai ser um só. Você sabe, querido, o que Deus quer que você seja? O Senhor quer que você seja um com Ele. Porque Ele não vai fazer nada na terra se não for por meio do homem. Jesus falou assim, eu vou estar, porque eu sou um com o Pai, vocês são um comigo. Né? E se você tiver, querido, com Jesus, você é um com Ele. E Ele não vai só operar na tua vida, mas Ele vai operar através da tua vida também. E não tem jeito de Deus operar através da tua vida, se você estiver na moda do mundo, porque na moda do mundo, querido, eles lançam medo. Mas, querido, filho de Deus, não, ele lança o quê? Ele lança a palavra, ele lança a promessa. E na hora que você tiver um compromisso com Deus, que você pode lançar as promessas sobre os outros, porque o que está em você, querido, ele jorra, ele sai de você, ele flui sobre você. Tá? Olha bem o que está escrito em Salmos 91. A pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo, se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Pode dizer a Ele, ó Senhor, Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Deus livrará você dos perigos escondidos e de doenças mortais. Precisa ler mais, querido? Depois você lê em casa. Deixa eu te explicar. Toda promessa dos Salmos 91 não é uma coisa para você colocar ali de enfeite. Não é um amuleto. Mas é, querido, uma palavra de promessa. Se você habita a sombra das asas do Onipotente, e você pode descansar, porque Ele te protege, te livrará de toda doença mortal. Amém? Salmo 103. O Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve ao Senhor, que eu não me esqueça de nenhuma das tuas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados. Mas deixa eu morrer de medo, né? Da coronavírus, ó. E cura todas as minhas doenças. Quantas doenças Deus cura? Quantas?
Quando você ficou com medo, o que é que você fez? O que é pior do que o medo? É a ofensa. Por que a fé agrada a Deus? Porque a fé, querido, coloca Deus numa posição de honra. Quando eu tenho confiança e fé em alguém, eu estou honrando ele. Quando eu duvido, eu estou desacreditando naquela pessoa, eu estou desonrando ela. Eu estou, querido, ofendendo ela. Então, querido, quando você tem qualquer tipo de medo, essa vida desgraçada que eu estou vendo as pessoas fazer, o crente que tinha que chegar diante de Deus, Deus me perdoa que eu estou com medo, tem misericórdia de mim, e sair contando para todo mundo, eu sou um pecador, ofendo a Deus todo dia, porque eu tenho medo. Aí talvez você fica debaixo do sangue de Jesus, e Deus pode ter misericórdia de você. Mas ainda, querido, você vem e peita quem fala a palavra. Cuidado, rapaz, que esse bicho pode te pegar, aí você pode morrer. Depois o que você vai? Ô desgraça! Bíblia. Você vai arrancar fora a página da Bíblia? Junta com quem tem fé, querido. Mas não junta com o desgraçado que está desviado. Entende? Se você, esse desgraçado, está desviado, volta! Volta, querido, para Deus, confia em Deus, porque tem um povo sedento, querido, aí fora. Tem um povo que vai fazer você passar vergonha na hora que eles conhecer 1% do que você experimentou. Vai fazer você passar vergonha. 1% do que você experimentou. Na hora que experimentar, eles vão fazer você passar vergonha. Crente, cria vergonha na cara. Não estou falando com você que nunca se encheu do Espírito Santo até perder o juízo. Estou falando com você não. Eu estou falando com aquele que já viu o milagre. Estou falando com um safado que nem eu, que se não crê em Jesus, é muito safado. Porque o que eu experimentei não tem perdão. Querido, Deus me perdoa, mas não tem perdão. Eu não me perdoo se eu não crer na palavra de Deus diante de tantas coisas que eu já vi. Tantos milagres, tantas libertações, tantas experiências, tantas bênçãos, profecias que o Senhor falou para mim há 28 anos atrás, cumpriram-se, coisas impossíveis aconteceram. Agora, querido, pode vir uma praga milhões de vezes pior do que o coronavírus, não pode me abalar, é pecado me abalar. Por quê? Porque só eu sei o que eu já passei. E aprenda isso, que você busca experiência para o Senhor para não ser abalado. Porque ser abalado, ter medo, diante, querido, de tudo que você vive é pecado. É ofender a Deus. E o Senhor tem muita paciência com quem não conhece, com quem está crescendo. Mas, querido, você, querido, que fica brincando com Deus, vai brincando com Ele para ver se você vai ficar sem sentença. Vai. Mas arrependa logo. Talvez, querido, o Senhor já lançou um juízo sobre você, volta para Ele correndo. Porque eu tenho certeza que lançou um juízo sobre aquele, querido, que apostou no coronavírus. Aquele que se levantou contra a palavra de Deus. Eu tenho certeza, eu conheço meu Deus. Faz 28 anos que eu estou vendo, querido, as coisas acontecer. Mas quem volta, nem fica sabendo dessa sentença. Porque Ele retira. O nosso Deus, querido, Ele é tremendo em misericórdia, em amor. Mas Ele não toma por inocente o culpado. Não toma. Ele é misericordioso. Ele não aguenta um coração quebrantado e arrependido. E se você teve medo, querido, se você tem medo do teu futuro, arrependa-te. Se você tem medo, querido, de não dar certo, arrependa-te. Porque esse medo te prendeu, querido, e você não pode ver aquilo que o Senhor tem para você. Ou você acredita na palavra, ou pica mula, que não é teu lugar. Vai caçar sua turma. Eu quero, querido, que você, querido, entenda uma coisa. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E tua esperança tem que estar nas promessas de Deus. E a esperança que você tem na promessa de Deus tem que ter uma aliança de comportamento. Ah, querida, a Bíblia não é para frouxo. As bênçãos grandes de Deus não é para frouxo. Migalha é. Migalha.
E se você quiser viver migalha, querido, é só você ser frouxo, porque você vai ficar comendo o resto da unção, querido, que vem sobre as pessoas que são doidas por Jesus. Você só vai ficar pegando o respingo daquilo que flui através de servos que pagam o preço. Então para, querido, volta, coloca o Senhor, a igreja, as coisas de Deus, o Senhor em primeiro lugar. Para de colocar o Senhor sobre o resto. Deus não é Deus de resto. Deus não é o Deus que dá sobra. O Senhor é o Deus da primícia. Primícia é o primeiro. Tudo Ele tem que ser o primeiro. Se Ele for o primeiro em tudo, aí Ele está sobre ti. E Ele estará em ti, estará vivendo por ti. E quem é o Senhor? É Jesus. É Jesus. E como é que Jesus está aqui, querido? Através do seu Espírito. Como é que você sabe? Porque Ele falou contigo hoje. E outra, Ele manifesta o seu poder, sua glória. O nosso Deus, Ele fala, porque Ele é um Deus vivo. Ele trabalha por aquele, querido, que espera nele todo dia. Você sabia que Deus está trabalhando por aquele que espera nele? Às vezes, querido, nós somos imediatistas, passamos os dias, não percebemos. Mas hoje o Senhor trabalhou pela minha vida. E Ele trabalhou, querido, para me dar um fim, ao qual todos vão ver que só pode ser Deus. E assim Ele quer trabalhar na tua vida. Mas o melhor de tudo isso é o quê? É que se acabar agora, eu vou morar com Ele. Eu vou morar com Ele. Mas hoje, querido, Ele quer morar comigo, para fazer uma obra nessa terra. E Ele quer morar em você, para fazer uma obra nessa terra. Querido, aceita Jesus. Marcos 16:16. Olha o que diz lá. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Aos que creem, será dado o poder de fazer estes milagres. Diga comigo, os milagres seguem os que creem. Olha bem, os milagres estão com aqueles que creem. E isto, querido, é um sinal. É um sinal. Olha bem, quem crer e for batizado, por quê? Porque crer e for batizado. Eu estava lá em Israel, e um cara que nem é crente, o nosso guia. Esse guia, ele chama Abraim, e ele é um dos guias mais famosos lá em Israel para os brasileiros, porque ele morou no Brasil, e ele é um israelita que tem acesso em todos os pontos turísticos lá, é muito, muito bem formado. E eu estava com o apóstolo Léo, e o Abraim falou assim, né, que o costume que saiu o batismo, que o cristianismo adotou, era assim, né? Alguém ia lá e comprava um escravo. Comprava um servo. E levava aquele servo para casa, chegava lá, o cara colocava ele num tanque ou num rio, e falava assim, ó, agora eu vou te batizar em meu nome. Porque agora você vai morrer para o seu antigo dono e nascer para mim. Quer dizer que aquele cara vivia para o outro dono. Agora, ele vai ser enterrado nas águas e como símbolo ele vai sair e daquele momento em diante ele não tinha mais compromisso com o antigo dono, porque ele morreu para o dono e nasceu de novo para um novo dono. Entenderam? Então o que é batizar nas águas? Jesus, a partir de agora eu morri para o mundo, eu morri para as ideias do mundão. Enterrou. E nasci, Jesus, agora para uma nova vida, viver para Deus, para o Senhor Jesus. E o batismo, ele foi instituído por Deus como meio de salvação. Ele não é a salvação, mas se você não obedece o teu Senhor,
você não tem nada com ele. E ele diz que para me seguir tem que se arrepender dos seus pecados. Então você morre para o mundo, para os seus pecados, e nasce para viver para Deus. Quantos aqui ainda não foi enterrado para o mundo, para viver para Deus? Levanta a mão bem alto, vamos ver. Vê. 1, 2, tem mais alguém? Deixa eu perguntar para os dois, querem? Quer? Então, tá vendo? Nós já tem 2 aqui, ó. E você sabe como é que era, querido, o batismo antes? Eles evangelizavam, o cara aceitava Jesus. Pedro, querido, no primeiro dia que ele evangelizou, 3.000 almas aceitou Jesus. Ele batizou 3.000 no primeiro evangelismo dele. E antes disso, João Batista passou quase uma vida batizando pessoas, preparando elas para receber Jesus. Ó, o Salvador está no meio de vocês, logo ele vai se manifestar. Se vocês quiserem viver para eles, vocês já vêm aqui, eu já enterro vocês, e vocês nascem para viver para o Salvador. Pegaram ou não? Então, antes mesmo das pessoas conhecerem Jesus, eles já eram batizados para poder viver para Jesus. Então, não tem esse negócio de esperar, tem que estar preparado. Você tem que estar preparado se você não quer ser salvo. Mas se você, pastor, mas eu estou pronto, eu posso. Se você decidiu entregar a tua vida para Jesus e seguir Jesus, você está pronto. Mas e ainda meus hábitos, meu coisa? Então, você vai ser salvo para mudar a sua vida. Põe lá Efésios 2:8. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Diga comigo, presente, ninguém paga. Ó, a salvação não é o resultado de esforços de vocês. Portanto, ninguém pode orgulhar de tê-la. Tem que orgulhar em Jesus. Ó, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. O que ele estava falando ali? Então, ele que estava evangelizando, ele falou assim, ó, foi Deus que fez o que nós somos agora. Quer dizer, cristão. Diga comigo, cristão. Então, quem estava falando aí era um cara já transformado. Ó, foi Deus que me transformou. Ó, em nossa união com Cristo, Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que já havia prometido para nós. Então, agora que você é batizado, você só tem que estar decidido. Agora eu vou ser recriado em Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para nós andarmos nela. Então, o batismo, ninguém se prepara para ser batizado, ele só toma uma decisão. Depois que ele é batizado, ele vai ser preparado para as boas obras. Entenderam? Porque, querido, pensa bem, e se por um acaso você, não estou falando como é, o diabo é legalista. Se por um acaso você só vai buscando a Deus, buscando a Deus, buscando a Deus e não batismo, e o diabo, querido, vem e consegue cobrar a tua alma e te levar para o inferno porque você não foi batizado. Você fala assim, pastor, mas não é assim, querido. É melhor prevenir do que remediar. Por que você vai arriscar? Ficar sem batizar, sendo que você pode ir para o inferno por causa disso. Por quê? Porque se Jesus falou, você... Sabe, querido, primeiro evangelista, dos primeiros evangelistas, esqueci o nome dele agora, mas ele, um eunuco, veio da África, querido, da Etiópia, e foi adorar a Deus. E ele voltando, ele estava lendo o livro de Isaías, se eu não me engano é Felipe, né? Felipe foi, querido, aparca a carruagem, correndo, que o Espírito de Deus pegou ele e foi correndo, e olhou, né? Ele falou assim, você está entendendo o que você está lendo? Como é que eu vou entender se ninguém explica? Aí Felipe falou, então entra aqui. Felipe entrou na carruagem e começou a explicar Isaías 53 para ele, que eu li aqui hoje. E começou a explicar, a falar sobre Jesus, tudo que Jesus fez, e veio e tal, ressuscitou, né? E o Felipe falou assim, o eunuco falou assim, olha bem, nós temos a água
e eu creio, né? Eu posso ser batizado? Felipe falou para ele assim: nada te impede se creres que Jesus é o Filho de Deus e que ressuscitou dos mortos, de todo o coração. E imediatamente, aquele eunuco foi batizado e já se tornou um evangelista. Entende? Por quê? Porque ele já conhecia Deus, ele adorava Deus, mas ele não conhecia o Salvador que Deus tinha mandado. Então você, querido, pode até já frequentar uma religião, conhecer um pouco de Bíblia, mas você precisa obedecer o seu Salvador e procurar conhecê-lo. E você conhecendo Ele, Ele vai te transformar. Então é necessário você entregar a tua vida para Jesus, procurar uma igreja, batiza onde você vai frequentar. Por quê? Porque ali é que você vai, entende, ter aliança e desenvolver a sua vida com Jesus. Não tem problema depois, se o Senhor te tira de uma igreja e leva para outra, não tem problema. Mas você precisa, querido, batizar, firmar os teus passos em Jesus, com o Espírito Santo, porque Ele vai guiar a tua vida, Ele vai te dirigir. Amém? Glória a Deus. Nós temos uma viva esperança, porque o nosso Deus ressuscitou. E a Bíblia diz que todo aquele que espera em Jesus aguarda pela ressurreição dos mortos. Pastor, e essa vida braba que eu vivo aqui? O Senhor, querido, vai te levantar, querido, para os seus propósitos, para aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas de cara, querido, você já vai sentir paz, porque você vai perder o medo da morte. Porque a morte, querido, agora para nós é uma esperança, não é mais um fim, é uma esperança. Glória a Deus. Você que me ouviu em casa também, se você quiser ser salvo, creia que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da tua vida. Eu gostaria, querido, que voltasse lá em Marcos 16, 16. Vamos lá. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aos que creem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome, falar novas línguas. Se pegarem em cobra, é por acidente, tá, gente? Não é para fazer tentação, tá? Se você pegar uma cobra por acidente, eu vou mostrar para vocês através de testemunho. Raquel, lembra aquele dia que você se queimou? A paz a todos. Eu coloquei uma panela com óleo para esquentar e saí de perto do fogão. Quando eu voltei, a panela tinha esquentado demais e saindo até aquela fumaça. Eu fui chacoalhar a panela para dar uma esfriada. No que eu rodei, a minha mão ficou coberta de óleo fervendo. Na hora eu falei: Jesus, tem misericórdia, não deixa queimar, não deixa queimar, não deixa queimar. Aí, glória a Deus, mas nem vermelho não ficou, gente. Aquilo foi assim, um livramento muito grande. Mas o óleo estava, nem sei, uns 200 graus, eu acho. Graças a Deus, nem vermelho não ficou minha mão. Glória a Deus. Salva de palma. Vem, Rose. Aleluia. Nós viemos aqui no ministério e tinha um portão aqui no centro. Que era uma benção. Que era uma benção. Quase arrancava o dedo de todo mundo, né? E para variar, eu também fui fechar, o meu dedinho, a unha arrancou quase tudo. E aí eu falei assim: Senhor, como a Raquel queimou a mão, não aconteceu nada, meu dedo também não vai acontecer nada. Em nome de Jesus, eu não senti dor. Fiquei mancando, mas sem dor. Da Ana Paula também, conta como é que foi. A Ana Paula também, acho que foi com água fervendo também. Ela fez a mesma coisa. Então, e as também pessoas, não aconteceu nada também. Está vendo? Não aconteceu nada. Ela não sentiu dor, não sentiu nada. Entende? Ficou só com a carne moída e os ossos querendo apontar ali, mas não sentiu nada. Então, olha bem, aí vocês veem, né? Então, o que é isso? Preste bem atenção. Será que o Deus que não deixou a Raquel sentir dor saiu da Raquel por causa do coronavírus? Ou o coronavírus é mais forte do que esse Deus?
Faça essa pergunta. E fiquem com medo de ter medo. Mas, querido, eu tenho falado o seguinte: o Prim-Prim está sendo teu pastor. Ele está sendo seu pastor, porque o que está falando aqui você não acredita. Então escolha se você vai servir a Deus ou o Prim-Prim. Rodrigues, eu quero que se você está ouvindo o nosso culto, então eu vou te pedir agora para você fechar teu olho, em nome de Jesus. Fecha teu olho e respira bem fundo. Espírito de ansiedade, depressão, em nome de Jesus, solta o Rodrigues agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, entra com poder e glória agora na vida do Rodrigues, e dá paz. Rodrigues, fica um tempo assim, não precisa ser muito não, mas vai respirando, fica em paz, e o Senhor esteja contigo. Que o Senhor te dê paz, te dê prosperidade, que a tua vida seja mais fácil, em nome de Jesus. Hoje você durma como nunca, e amanhã acorde animado, como nunca acordou, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Terminamos o culto então. Eu quero que o Senhor abençoe a sua vida, você que me ouviu em casa. Receba Jesus como Senhor e Salvador, frequente uma igreja, busque ao Senhor de todo o coração, esteja pronto, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, e sempre lembre disso, nós não sabemos o dia e a hora que Ele virá, mas nós temos certeza, queridos, se Ele demorar, nós não vamos demorar, nós vamos embora, então esteja pronto, tanto para Jesus voltar, como para você partir, em nome de Jesus, amém, glória a Deus.